Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, né, de estar participando aqui nesse dia. Esse dia que eu acredito que seja muito importante falar um pouco sobre o abuso sexual. É um tema bastante pesado, difícil, mas que de certa forma tem grande relevância aí para a gente tentar trabalhar em termos de prevenção, de combate. Então, essa luta ela é muito importante, né? A gente tem um imaginário de que seja só aquela coisa violenta ligada à relação sexual, à conjunção carnal, mas o abuso sexual, ele é muito mais amplo, né? Muita gente pode estar sendo abusada e não faz nem noção, por isso que é importante falar nesse assunto, né? O abuso, ele é um toque, ele é um exibicionismo, estimulações não permitidas, penetração digital, masturbação, né, felação. O abuso, ele inclui diversos tipos de atos libidinosos, e a relação sexual, ela é pequena, envolve uma pequena parte, né, das recorrências de abuso sexual. A relação sexual, ela às vezes ela demora, né, acontecer, não é de fato a primeira ato, né? A gente até conseguindo identificar algumas coisas, às vezes consegue até evitar a chegada à relação sexual, ao ato libidinoso, à conjunção carnal em si, né? Por isso que falar sobre esse assunto é muito importante. Muita gente pode estar vivendo isso e não sabe o que fazer, a quem recorrer e o que está acontecendo. Então, esse momento é muito importante, esse dia ele é muito importante porque ele marca essa luta. E eu quero começar a falar de sinal de violência perguntando isso para onde a gente está olhando, né? Com esse imaginário de que o abuso sexual é a conjunção carnal, é aquilo que a gente tem tido como estupro, né? A gente fica esperando que o abuso sexual aconteça fora, né? A gente fica com medo de que nossos filhos sejam expostos ao abuso sexual na escola, que ele seja exposto ao abuso sexual na hora que ele estiver na casa de um amigo, né? Porém, né, a gente tem, pelo Disque 100, que 72% dos casos ocorrem na casa, né? E desses casos que a gente tem de violência, de abuso sexual, 69% são recorrentes. Então, esses são dados muito importantes para a gente começar essa reflexão, né? Será que a gente está olhando para o lado certo? A coisa está acontecendo muito mais dentro da nossa casa. E é muito mais difícil admitir, porque é com aquela pessoa que a gente nunca desconfia, né? Aquela pessoa que é super boazinha, que cuida muito bem do meu filho, que eu tenho muito carinho, que o meu filho tem muito carinho, tem muito afeto, né? Então, é muito mais fácil olhar para fora, mas talvez a gente precise olhar para dentro, para a gente combater, para a gente falar em prevenção, em combate ao abuso sexual. Precisamos começar a olhar para dentro, né? E aí a gente começa a olhar para dentro e olhar também para as nossas crianças e adolescentes e perceber que existem alguns sinais, né? Aqui eu vou colocar vários sinais, né? Mas que isoladamente não significam que essa criança está sendo abusada. Eu acho que a gente tem que ter cautela na hora de analisar esses sinais que estão sendo colocados, né? Porque podem significar uma série de coisas. Então, eles precisam ser realmente entendidos e olhados com bastante cuidado e cautela, né? Não podem ser negligenciados, né? Eu acho que mesmo porque começando do primeiro, então vamos lá, que é mudança de comportamento. Se uma criança apresenta mudança de comportamento, ela está indicando que de alguma forma tem alguma coisa errada. E dessas coisas erradas, uma delas pode ser o abuso sexual. O que é uma mudança de comportamento? É uma criança que é super ativa, super comunicativa, sociável, e de repente fica retraída, né? É uma criança que era super tranquila e agora tá super agressiva, que a escola tem reclamado, que eu tô percebendo que tá muito ansiosa, né? Que tá tendo comportamentos muito diferentes do que ela já vinha apresentando até um tempo atrás, né? Muitas vezes no abuso sexual, esses comportamentos diferentes, eles estão ligados a
espaço, um lugar ou uma pessoa. Então a gente já começa a perceber que pode ter aí alguma relação, né? Então aí a gente pode começar a ter um pouco mais de correlacionar essa mudança de comportamento com um abuso, né? A gente precisa ficar de olho na proximidade excessiva de adultos, né? Aqueles adultos, aquelas crianças que têm aqueles adultos que presenteiam, que são muito carinhosos, né? Geralmente o abusador, ele tem esse perfil, né? De se aproximar, de estar sempre por perto, né? E com isso, ele acaba tendo um poder de sedução muito grande na criança, né? Então a criança, ela fica próxima, ela gosta de receber aquele carinho, aquele afeto, aquela atenção, né? E acaba não revelando o que tá passando, né? Mesmo achando algumas coisas estranhas, ela não revela, porque ela não quer que aquilo acabe, porque aquilo é bom, né? E tem, né, algumas crianças que já têm uma consciência ainda maior, talvez sejam um pouco mais velhas, e começam a perceber que aquilo ali não é legal, né? Já querem dar um basta, e aí também entra a questão das ameaças, né? Eles buscam um silêncio sempre, então eles sempre vão tentar silenciar essas crianças, ou ameaçando, ou seduzindo, né? Então, desde muito novo, é muito importante que a gente tenha essa conversa, essa proximidade com os nossos filhos, né? Não podemos ter segredos com outros adultos que não possam ser contados aos pais, né? Essa é uma grande verdade, né? Então, se um adulto te pedir para não contar alguma coisa para o seu pai, tem alguma coisa errada, né? Então, desde pequena, a gente tem que criar essa consciência, né? A gente tem que entender que a criança tem a própria sexualidade, né? Então, um dos sinais são comportamentos sexualizados, né? A criança começa a apresentar desenhos, a criança começa a apresentar, a falar coisas que ela não falava, começa a ter atos masturbatórios, fazer simulações entre bonecos, enfim. Aí a gente começa a achar que esse comportamento de alguma forma está sendo reproduzido, né? Então aí a gente precisa começar a olhar para isso, entendendo sempre a fase que a criança está vivendo, porque a sexualidade é algo que acontece, né? A gente não pode castrar essa criança na sua sexualidade. Ah, então não, você não pode se tocar, você não pode fazer isso é muito feio, isso é muito horroroso. Não, a gente tem que saber conversar com a criança de acordo com cada fase e de acordo com cada necessidade, né? Então, se a criança ela tá apresentando uns comportamentos sexuais muito exagerados, precisamos, de alguma forma, entender, né? Faz parte daquela fase, não faz parte daquela fase. Ela deveria estar fazendo isso, mas ela deveria ter uma noção, fazer isso escondido. Ela tá fazendo isso publicamente. Então, como é que tá essa sexualidade? Será que não tá um pouco bagunçada? A partir daí, a gente começa a desconfiar e trabalhar e tentar entender, né? Traumatismos físicos são muito importantes, a gente consegue identificar através de fissuras, sangramentos, esfolações, escoriações. Às vezes a criança tem uma IST, com diarreia, constipação, né? Infecções urinárias recorrentes, né? Então, esses indicadores físicos a gente pode estar percebendo na hora do banho, né? A gente precisa também ter muita cautela, né? Porque de repente vê lá, nossa, tem um vermelho, que aconteceu alguma coisa. Mas criança brinca, criança cai, criança se machuca. Então, a gente precisa ter muita cautela, porque às vezes quando a gente cobra a criança, a gente acaba impondo memórias de algo que talvez não tenha acontecido, né? E aí a gente cria, assim, um trauma, né, de ordem sexual nessa criança que não necessariamente precisaria existir, né? Indicadores psicológicos, então os psicológicos são inúmeros e que podem dizer sobre um abuso, mas podem dizer sobre um monte de outras coisas. Então, uma criança com fracasso escolar é muito significativo, né? Se ela não tá conseguindo mais render, se ela não tá conseguindo mais ter atenção, isso é uma alteração importante, que pode significar abuso, mas pode significar alguma coisa, tem que ficar de olho. Automutilação, perturbação no sono, teme um pouco mais a figura masculina, isso acontece, às vezes fica um pouco mais recuado, né?
Tentativa de suicídio, isolamento, tem crianças que acabam abusando sexualmente de outras crianças, né? E aí elas acabam sendo culpabilizadas e hostilizadas, né? Mas geralmente uma criança que abusa de outra criança tá reproduzindo, né? Ela não tem esse repertório para fazer isso. Então a gente precisa também ter um olhar, um cuidado, entender o que tá acontecendo, né? Uso abusivo de drogas, relacionamentos afetivos pobres. Então, são vários indicadores psicológicos, tá? Ok, eu descobri diante de uma revelação, meu filho me contou, me contaram na escola, que houve de fato um abuso, né? É muito importante nesse momento qual vai ser o nosso manejo, né? O que a gente vai fazer para evitar maiores danos, porque o abuso sexual já é um dano muito grave, muito difícil, né? Que essa criança, esse adolescente vai ter que lidar, vai ter que trabalhar para reverter isso ao longo da vida, né? Porém, a gente pode, de alguma forma, intensificar isso ou reduzir os danos que isso vai causar, né? Então, alguns comportamentos que a gente mesmo vai ter nesse momento pode fazer a diferença, né? Então, um deles é uma escuta sem interferência e sem julgamento, né? Vou revelar, a gente precisa tomar um certo cuidado, porque a gente começa a induzir, questionar, sugestionar, confrontar, né? E acaba fazendo com que a criança se sinta acuada, né? Se sinta culpada, né? Porque ela não entende muito bem, ela não sabe, ela tá te contando uma coisa e a reação que você tem é tão desesperadora, tão agressiva às vezes, é tão que a criança se sente culpada por ter contado ou culpada por ter feito, né? Muitas vezes a gente põe em dúvida, né? Tem dados estatísticos que dizem que 92% das crianças estão falando a verdade quando elas estão revelando um abuso, né? E eu vejo muito chegar pra mim e falar: é verdade? Quantos pais não chegam no consultório e falam: é verdade? Ela te falou, você acha que é verdade, né? A gente tem que partir do pressuposto sempre de que é. Se a criança tá falando isso, a gente tem que olhar para isso, a gente tem que cuidar em primeiro lugar, né? Depois, a gente vai avaliando as coisas, mas se a criança tá em risco, a gente tira do risco. Se ela falou que isso tá acontecendo, a gente acredita, a gente protege, a gente faz o nosso papel quanto pais, né? É muito importante a gente entender qual é o significado daquilo para aquela criança, né? Porque muitas vezes a gente tem uma valoração relacionada àquele ato, mas para aquela criança foi gostoso, foi bom. Ela ainda não dá o mesmo sentido para aquele ato que nós damos, né? Então a gente precisa manejar, explicar que não é bom, que não é legal, que isso não pode acontecer, né? Mas não problematizar do tipo, você é uma vítima de violência sexual, e agora? Né? Porque isso sim vai plantar um sentimento de que tem alguma coisa errada com ela, né? De que ela para sempre foi violada, né? E a gente precisa entender que a problematização do abuso ela vai acontecer ao longo da vida, né? E a gente não pode querer antecipar e nem de alguma forma minimizar e implantar de alguma forma o que isso é ou não para aquela criança naquele momento, né? E aí a gente precisa evitar culpabilizar, buscar culpados, né? Lidar com os próprios sentimentos, né? Aí na hora sempre a gente quer se culpar o outro, culpar a criança às vezes, muitas vezes acaba culpando essa criança que é muito sedutora, né? Adolescente é muito culpado, muitas vezes a culpa é do adolescente, né? E às vezes a gente tem uma raiva, já peguei pais que ficaram com tanta raiva, que quiseram bater, agredir, e fizeram uma situação de violência que aquilo marcou, aquilo foi levado para terapia por aquela criança. O abuso, o ato não, né? Então por que ela tem que passar por aquilo, né? Ela já passou por tanta coisa, já vai ser tão difícil, por que ela tem que trabalhar aquilo na terapia dela, né? Então, buscar evitar essa dramatização, né? A criança não tem que ser exposta a isso. Deixa que ela vai trazer o sofrimento que aquilo causa para ela. E a gente não precisa antecipar esse sofrimento, né? A gente precisa sempre dizer tudo o que vai ter que ser feito, né? Isso é muito importante. A partir de agora, talvez a gente tenha aqui na delegacia, você vai ter que conversar com a moça lá na delegacia, não mais, né? Mas enfim, você vai ter que conversar com uma moça.
que sou eu, geralmente, né? Você vai ter que fazer um exame de ML, você vai ter que fazer um exame de ST, né? De repente, a gente vai ter que ser submetido a algum tratamento. Então, assim, é muito importante que a gente dê com clareza, explique para a criança o que vai acontecer a partir disso. Não prometam coisas que não vão poder cumprir. Tipo, ah, não. Você vai poder continuar indo na casa da sua avó, não tem nada a ver, mas não vai, né? E aí eu acho que isso entra um pouquinho na gente minimizar as alterações de rotina, né? Porque as rotinas, elas eram assim, ficava sempre na casa da avó, e aí aconteceu o abuso lá na casa da avó. Essa criança não fica mais na casa da avó, porque o abusador tá lá muitas vezes, ou porque a mãe não tem mais, não confia mais em deixar, né? Mas aí ela não fica mais, ela não vê mais a avó, ela não vê mais os primos, ela tem toda uma rotina rompida, um rompimento de vínculo muito danoso, né? Então a gente precisa ter cuidado, não foi a avó que abusou. A avó pode até não ter sido tão cuidadora, né? Mas ela não abusou dessa criança e ela tem um afeto que é compartilhado, que não pode ser rompido. Então a gente precisa tentar minimizar as alterações na rotina, né? Quem tem que ser punido por ter abusado é o abusador e não quem foi abusado, né? Evitar aí uma exposição excessiva, né? Às vezes a criança conta e aí você conta pra todo mundo do bairro já sabe, todos os familiares já sabem, né? E aí cada um com o seu pensamento, com o seu valor, com a forma como vai lidar com isso, e aí fica muito difícil para essa criança não ser marcada por essa experiência negativa, né? Evitar a revitimização, eu acho que é o que tá mais em pauta, que é o que a gente ainda vai conversar um pouco lá na frente, né? Essa criança ela não precisa repetir, reviver essa experiência sempre. Então, para isso, eu não preciso ficar perguntando, filha, me diz o que aconteceu, fala certo para mim, por favor. Mas como que foi? De que jeito? Pôs a mão onde? Onde que foi? Né? Me mostra. E aí, quando conta, passa 10 minutos, ai, mas filha, me conta de novo, né? Aí leva na delegacia, filha, conta tudo pra ele, pro delegado. Aí leva lá na escuta, conta pra ela. Então, essa criança ela tem que ser exposta e reviver essa experiência tantas e tantas vezes. Isso é extremamente danoso, a gente precisa evitar que isso aconteça, né? Avaliar os riscos, eu acho que é uma coisa muito importante, né? Essa criança continua em risco, né? Ela na casa da avó, porque eu tenho que deixar ela lá porque eu vou trabalhar, acontece lá, ela vai continuar na casa da avó? Então eu preciso avaliar o risco e eu preciso acabar com o risco, encerrar, né? Essa criança não pode continuar sendo exposta a esses riscos, né? Então, como cuidadora, como protetora, como pais, eu tenho a obrigação, né? E aí, isso você vai ser chamado até assim, judicialmente, pelo Conselho Tutelar, tem medidas, né, para que a gente não deixe essa criança em risco. E procurar um psicólogo e a rede de proteção, o município hoje dispõe, né, de vários trabalhos aí ligados à parte de violência, né, tanto a violência né, física quanto a sexual. No meu caso, eu trabalho diretamente com isso. A gente tem o CREAS, a gente tem o Conselho Tutelar, a gente tem a delegacia. Eu preciso procurar o que é necessário para cessar a violência e preciso procurar apoio para que essa criança tenha aí, a partir disso, menos danos e um desenvolvimento saudável, né? Então procure um psicólogo, faça uma avaliação. No caso aqui no município, eu estou disponível, né? A gente vai depois, se alguém tiver uma pergunta, enfim, a gente pode ir colocando para acessar o meu serviço. Pode ser através do Conselho Tutelar, pode ser através do CREAS, né? Então, essa avaliação psicológica ela é muito importante. Bom, agora só para encerrar, né, rapidamente, né, acho que é muito importante a gente pontuar a Lei 3.431 e o Decreto 9.603, né, que instituem aí a escuta especializada, o depoimento especial, e na verdade elas vêm para normatizar e organizar, na verdade tem o objetivo de organizar o sistema de garantia de direitos da criança e adolescente, tá? A gente já tem o ECA é um estatuto incrível, né? Mas essa lei, ela vem para conseguir articular isso de uma forma mais, digamos que, efetiva, né? O objetivo maior é evitar que essa criança seja revitimizada e que ela tenha o tratamento, cuidado adequado após a revelação de um abuso, né? A gente não pode se focar só na punição dos culpados, né? E também não pode se focar só no cuidado. Então a gente precisa ter essas frentes trabalhando juntas, né? Então a lei ela coloca que essa criança ela vai ser escutada sobre a situação de violência
né, por meio de escuta especializada e depoimento especial, tá? A escuta especializada, ela é feita dentro do sistema de garantias de direito, né, dentro da rede de proteção, dentro do município, dos serviços da prefeitura. No caso, hoje, aqui no município, sou eu quem faço a escuta especializada, né? Então, essa criança, passando na escuta especializada, a gente vai avaliar todas as necessidades e vai trabalhar em cima do cuidado, né? O que a gente pode fazer para oferecer o melhor cuidado para essa criança dentro do município de Caçapava, né? Essa escuta, então são 3 momentos diferentes de escuta. Primeiro é a revelação, aonde ela revela, eu manejo, eu cuido para que isso não reverbere de uma maneira negativa, né? Revelou, ela vai ser de alguma forma, esse adulto que recebeu essa informação precisa se movimentar, né, para buscar aí justiça, cuidado, atenção a essa situação, né? Então, assim, se for na escola, se for em casa, né, a criança vem para escuta especializada para que ela possa ser cuidada, né? Para que a gente possa entender quais são as necessidades, o que o município pode fazer para oferecer cuidado a essa criança, né? E o depoimento especial é um terceiro momento que seria a questão da produção de prova, do processo judicial, do inquérito policial, né? Que aí o depoimento especial ele é feito ou em sede policial ou em juízo na instância judicial mesmo, né? Então, assim, essa criança ela não precisa mais e não deve ser tão exposta, revitimizada, né? A gente precisa trabalhar para que ela tenha garantido a sua integridade, para que ela não precisa ser tão revitimizada, né? Então, acho que é isso, né? Com isso eu encerro a minha fala. Espero ter contribuído de alguma forma, espero que a gente consiga abrir, a partir de agora, uma discussão, que isso possa ter, de alguma maneira, trazido aí reflexões a respeito do abuso sexual, que a gente possa ter um movimento, que esse dia realmente seja importante e tenha uma relevância, né, para que a gente possa combater a violência sexual, não só no município de Caçapava, mas em todo o Brasil. Tá? Agradeço muito o convite novamente, foi um prazer estar aqui.